O que Van Gogh, Abraham Lincoln, Robin Williams, Jim Carrey, Adele, a J.K. Rowling, que é autora do Harry Potter, e o Padre Marcelo tiveram em comum? Todos eles sofreram de depressão, seja por estar no início da adolescência ou associado a uma outra doença, como esquizofrenia, pós-parto, o luto, entre tantos outros. Dizem que a depressão ela é causada por um conjunto de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos. Afeta a capacidade de trabalhar, de dormir, de estudar, de se relacionar, ou seja, de ter uma vida funcional e saudável. E tanto a depressão como a ansiedade são problemas de saúde mental mais recorrentes no mundo. A Organização Mundial de Saúde ela estima que mais de 700 milhões de pessoas sofram com alguma condição psicológica. E segundo o Plano Nacional de Saúde, mais de 16 milhões de adultos tinham depressão em 2019 no Brasil. Essa condição psicológica ela foi considerada pela Organização Mundial de Saúde como o mal do século. E segundo a OMS, 10% da população ela possui essa doença, mas ainda casos podem ser maiores, pois há muitas pessoas que não procuram ajuda e não são devidamente diagnosticadas. Sintomas como tristeza, pessimismo, baixa autoestima aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. A depressão, ela provoca ainda uma ausência de prazer em coisas que antes se fazia. E a grande oscilação, uma grande mudança de humor e pensamentos que podem ocasionar em ideações e comportamentos suicidas, pessoal. Olá, eu sou Ronise Dias Machado, sou psicóloga clínica e faço atendimento online na abordagem da terapia cognitivo-comportamental e terapia dos esquemas. Bem-vindos e bem-vindas aqui de volta. E se é a primeira vez que você vê esse canal, eu te convido a se inscrever se você gosta de assuntos sobre saúde mental, saúde emocional e autoconhecimento. Te convido também a já deixar o seu like aqui no vídeo se você gosta desses assuntos. Até o final do vídeo você vai saber questões importantes sobre a depressão para poder se ajudar ou ajudar alguém que você notou que mudou o seu humor e o seu comportamento. O termo depressão que eu vou me referir aqui se trata do transtorno depressivo maior, de acordo com os critérios diagnósticos do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5-TR. É importante dizer que somente um profissional da saúde mental, como um psiquiatra ou um psicólogo, ele pode dar o diagnóstico correto. Mas para conhecimento, os sinais e sintomas dessa doença são os seguintes, pessoal. Um humor deprimido a maior parte do tempo, referido pela pessoa como triste ou melancólico. Uma acentuada diminuição de interesse e motivação, aquela redução ou incapacidade de se sentir alegre, de se sentir prazer. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta. A insônia ou hipersonia quase todos os dias, uma queda nos níveis de energia, aquela fadiga, um desânimo, andar, falar ou pensar mais devagar, está de um modo geral mais lento. Quem tem traços depressivos pode ter esquemas emocionais disfuncionais com um comportamento baseado em negativismo, aquele sentimento de abandono, privação emocional, isolamento social, uma inibição emocional, defectividade, aquele sentimento de fracasso, ou mesmo a dependência emocional, entre tantas vulnerabilidades. Um esquema disfuncional, que a gente fala em terapia do esquema, é um padrão de comportamento, de pensamento, de emoção desenvolvido lá no início da vida, e por ser disfuncional ele pode comprometer e se repetir em várias áreas da vida de uma pessoa. E sobre o estado depressivo, o humor da pessoa oscila ao longo das 24 horas e acontece uma piora pela manhã e melhora de tarde ou vice-versa. O apetite e o peso podem aumentar ou diminuir, o sono não é reparador e as queixas de insônia ou sonolência excessiva também é frequente. Surgem também sintomas físicos dolorosos, além da diminuição e perda do desejo sexual. E os subtipos do transtorno depressivo maior são aqueles com sintomas ansiosos,
quando a pessoa se sente nervosa, tensa, inquieta, com dificuldade de concentração devido à preocupação, ao medo de algo ruim acontecer, ou uma sensação de que pode perder o controle de si mesmo. Tem também aquele quadro de depressão com características mistas, quando a pessoa tem um humor elevado, expansivo, uma autoestima aumentada, com grandiosidade, e quando a pessoa está mais falante do que habitual. Quando há uma fuga de ideias, aqueles pensamentos excessivos, rápidos, aqueles pensamentos acelerados. Também há depressão com características melancólicas, que quando a pessoa possui a incapacidade de sentir prazer ou um humor depressivo não reativo a estímulos prazerosos, e mais, quando há tristeza diferente do normal, uma lentidão, uma sensação de vazio. Há o subtipo de depressão atípica, que é com uma reatividade do humor, estímulos prazerosos e mais, quando há um aumento de apetite ou ganho de peso, um sono em excesso, uma exaustão, aquela sensação de peso nas pernas e braços, e um padrão duradouro de sensibilidade à rejeição interpessoal. Há também a depressão psicótica, quando há presença de delírios, alucinações, crenças irracionais ou sensações ou percepções que não existem. Pode ser de inadequação pessoal, de culpa, de morte, de perseguição religioso, de doença, de outros conteúdos depressivos. Há também com catatonia, que são os comportamentos ou movimentos estranhos, como uma imobilidade, uma atividade motora excessiva despropositada, uma rigidez ou uma adoção de posturas bizarras, imitação de gestos e palavras. Este é um quadro mais raro. E também a depressão no início do periparto. De 3 a 6% das mulheres apresentam depressão durante a gestação ou até 4 semanas após o parto. Geralmente acontece depois da primeira gravidez e em metade das mulheres a depressão ela começou durante a gestação. Há a depressão com característica de um padrão sazonal. É um episódio depressivo recorrente que se repete ao longo da vida da pessoa, em determinadas estações do ano, por 2 anos seguidos, geralmente iniciando no outono ou inverno e desaparecendo na primavera. Também é importante diferenciar a tristeza da depressão. A tristeza ela é um sentimento inerente à experiência humana. Momentos e situações de tristeza não devem ser diagnosticados como um episódio depressivo maior, pessoal, a menos que se perceba uma frequência e um período de gravidade desses sintomas, causando um sofrimento ou um prejuízo significativo na vida da pessoa. A mesma questão diferencial serve para o luto. O luto é a experiência de perder uma pessoa querida e amada para a morte. Ele geralmente desencadeia uma resposta que pode ser intensa, envolve muitas características em comum com sintomas do episódio depressivo maior, como a tristeza, dificuldade de dormir, a falta de concentração e características que ajudam a diferenciar a resposta de tristeza relacionadas ao luto de um episódio depressivo maior incluem os sentimentos predominantes na tristeza, daquela perda, daquele vazio, enquanto um episódio depressivo maior são de um humor deprimido e persistente e a capacidade diminuída de experienciar coisas prazerosas. E quanto ao diagnóstico, pessoal, a melhor forma de diagnosticar a depressão é por meio de uma consulta com um psiquiatra. Pessoas que apresentam sintomas passam por uma avaliação clínica e uma série de questionamentos que auxiliam no diagnóstico desse transtorno de saúde. E quanto ao tratamento, na maioria das vezes, o tratamento para a depressão é feito combinado, ou seja, medicamentoso com um psiquiatra e psicoterapia por meio de psicólogos. Existem muitos tipos de antidepressivos que é receitado pelo médico. A psicoterapia com um psicólogo, ela auxilia na reestruturação psicológica da pessoa, além de aumentar a sua compreensão sobre o processo de depressão e na resolução de conflitos, o que diminui o impacto provocado pelo estresse. A psicoterapia
com base na terapia cognitivo-comportamental para a depressão, ela segue uma linha de ativação comportamental, que é quando a gente trabalha técnicas e estratégias comportamentais para mudar formas de lidar com a situação. Eu vou deixar aqui a dica do livro do psiquiatra Neuri Botega, que é sobre a tristeza transforma e a depressão paralisa, que é um guia para pacientes e familiares para a gente trabalhar questões de autoconhecimento frente a essa doença. O Dr. Neuri, ele é membro fundador da Associação Brasileira de Estudos em Prevenção ao Suicídio. E agora, um relato meu sobre a depressão. Quando eu era adolescente, eu tive vários episódios de baixa autoestima, de humor muito negativo e muita questão relacionada à autoimagem, porque eu vivi com uma deficiência física e isso atingiu muito a forma como eu me enxergava, o meu autoconceito. Acho que a gente fica pensando assim que a gente cria uma barreira de relacionamentos, porque a gente acha que os outros vão nos julgar por a gente ter um defeito, por a gente achar que a gente não é a altura da pessoa que a gente se relaciona. Então, eu busquei, depois de um tempo, né, depois lá no início da vida adulta, atendimento psicoterápico, tratamento com psicoterapia e com psiquiatra também, né, tomando medicamento acompanhado com um psiquiatra para melhorar questões de humor, de autoconhecimento, de segurança, de equilíbrio emocional, porque muitas vezes as questões são muito química da depressão. Então, aquele momento, aquele processo me ajudou muito a superar, a ressignificar e a trazer uma forma diferente de ver a vida, de seguir em frente e não só ver as coisas do passado e ver elas como coisas só negativas, né? Da gente enxergar também as questões que a gente aprende com as nossas experiências de vida. Eu sei que não é fácil, é muito dolorido, é muito sofrido quando a gente tem histórias de vida cheias de traumas e todos nós temos, né, os nossos desafios, as nossas formas de enxergar, tanto questões de família ou alguma pessoa que tenha marcado a nossa vida e que também a gente internalizou aquela experiência de forma só negativa, né? Então a terapia ela pode ajudar a gente a ressignificar, a transformar essa forma de ver o nosso passado, né? Fazendo as pazes, perdoando o nosso passado e as pessoas que participaram dele. Então por isso que esse vídeo aqui um pouco sobre a depressão, eu demorei muito para fazer esse vídeo e desde que eu criei o canal a intenção sempre foi trabalhar essas questões de saúde mental, emocional e autoconhecimento, e a depressão sempre era um assunto que ficava à par, que ficava à margem ali, mas sempre pensando como que eu vou abordar a depressão. Aí a depressão ela não tem que ser um tabu na vida das famílias, na vida das pessoas, ela deve ser encarada de frente, trabalhar suas emoções, seus sentimentos, ver a que nível físico também essa depressão está atingindo as pessoas, porque a gente sabe que não é fácil, às vezes foge do nosso controle psicológico e por isso a gente fala para os pacientes buscarem uma ajuda com o psiquiatra, que é o profissional que vai compreender e vai te ajudar em termos de trabalhar suas questões neuroquímicas diante da estabilização e equilíbrio do teu humor. Por isso, a importância de refletir sobre esse assunto e também falar com seus familiares, falar com pessoas que vocês percebem que estão para baixo, que estão isoladas, que estão diferentes do que eram. Então, observem a vocês, observem as pessoas que vocês gostam e busque ajuda quando precisar. Por fim, pessoal, eu vou deixar a dica aqui de filmes e uma série que ilustra questões sobre a depressão. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Nem sempre a gente consegue resolver as nossas coisas sozinhos. Então, se você está cometido por essa doença, busque ajuda profissional.
com certeza vai ser um divisor de águas na sua vida e na sua saúde mental para prosseguir a sua vida, seus projetos e ter uma vida mais leve. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe com alguém que precise. Tchau, tchau!